Salmo 23, a palavra de Deus, ela narra o salmista Davi, declarando que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Ele declara nesse salmo que ele fará ele andar por pastos verdejantes, que ele o livrará do mal. Certamente é bom. E no final ele diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. O salmista, ele sabe bem do que ele está falando. Ele usa uma parábola, uma história de um pastor e de suas ovelhas. E o salmista, ele sabe, Davi, ele sabe bem o que é ser um pastor e sabe bem o que é ser uma ovelha, porque o Davi, quando foi chamado por Deus, ele estava cuidando de ovelhas. Davi, quando chamado por Deus, ele já tinha vivido experiências de como era ser um pastor e como uma ovelha era cuidada, era separada, era defendida, era protegida pelo um bom pastor. Porque Davi era um bom pastor de ovelha. Davi, ele defendia suas ovelhas do perigo. Davi defendia as suas ovelhas do mal. E por isso que ele sabe do que ele está falando. E ele sabe que poderia usar essa história. Por quê? Porque ele sabia que Deus é um bom pastor. E que ele é uma ovelha, ele era uma ovelha. E quem é o bom pastor? Para nós colocarmos em palavras práticas para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, aplicar o Salmo 23 como realmente uma realidade na nossa vida. O bom pastor é o Pai, Deus Pai, e a ovelha é o Filho. Assim como o pastor conduz a sua ovelha, assim como o pastor defende a sua ovelha, assim como o pastor também tem cajado, ou seja, tem repreensão, tem correção. O pai faz isso com o seu filho. E o filho, como a ovelha é obediente, ele ouve o seu pai, ele ouve o caminho que ele deve andar, ele observa o seu pai, assim como as ovelhas observam o seu pastor. E a ovelha conhece o seu pastor e o pastor conhece a sua ovelha. E eles têm uma intimidade tão grande que a ovelha, mesmo não enxergando bem, ela conhece a voz do seu pastor. E também o pastor conhece as suas ovelhas. E essa é a realidade que o salmista, no Salmo 23, quer trazer para nós. Que Jesus é o bom pastor e ele conduz ao Pai. Para quê? Para que a gente seja filhos de Deus, protegidos, cuidados, que nos livra do mal, que também dá correção. Para quê? Para que a gente tenha um caráter moldado, parecido com o dele. E
em João 10, Jesus se revela como o bom pastor. É o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que é a porta para que as ovelhas entrem. Ele diz que muitos se faz de bom pastor, mas que não defende as suas ovelhas, mas que não deixa elas ser conduzidas ao caminho de segurança, mas o caminho que leva à perdição. Mas ele não. Ele é o bom pastor. E ele diz no João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele declara, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, a mim me convém conduzi-las. Ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-las. Ninguém as tira de mim. Pelo contrário, se eu quiser, eu dou espontaneamente. Mas também posso tornar a tomá-las. Este mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. O Senhor, Ele é um bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem a Ele. Então, realmente nós saberemos orar o Salmo 23, realmente saberemos cantar o Salmo 23, porque é uma realidade na nossa vida quando nós conhecemos o bom pastor Jesus. E ele diz que ele tem outras ovelhas. Ele tem, ele não diz que elas não são ovelhas. Ele diz que já tem ovelhas que são conduzidas por eles, que as conhece, que ele já conhece e elas conhecem ele. Mas ele diz que tem outras ovelhas e que ele quer conduzi-las também. E é o que o Salmo 23, essa declaração de Davi, é o que o Senhor quer te falar. Você que é ovelha já, o Senhor é o bom pastor. Ele sabe cuidar das suas ovelhas. Ele sabe como conduzi-las, protegê-las, defendê-las. Mas o Senhor sabe também como corrigir. Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele está fazendo aquilo que é preciso ser feito para que a gente conheça Ele, conheça a sua voz e não se deixe ser conduzido por outras vozes, por falsos pastores, pastores esses que a palavra de Deus quer dizer que é tudo que nos leva para longe do bom pastor, para longe do Pai. Porque a palavra de Deus diz aqui que ele diz por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas para pegá-las de volta, reassumi-las. E a palavra de Deus diz que ele declara que tem outras ovelhas que ele quer conduzir. E ele diz que ele tem autoridade
para pegar as suas ovelhas que estão sendo conduzidas por os falsos pastores, ou seja, pela falsa realidade. Ele disse que ele tem autoridade de pegar de volta o que é dele, o que o Pai já deu para ele. Você também, que ainda não é conduzido pelo bom pastor Jesus Cristo, ele te vê como uma ovelha dele. Ele quer te conduzir a pastos tranquilos, ou seja, a uma vida tranquila, uma vida de segurança, onde você saberá que o bom pastor está cuidando de você e que o bom pastor te conduzirá ao caminho eterno. E tudo que te leva para somente aplicar a palavra de Deus para essa vida pode lhe causar frustração, pode lhe causar cada dia mais uma falsa fé e a te conduzir a te afastar do bom pastor, te afastar do Pai. Por quê? Porque só tem um bom pastor, só tem um verdadeiro pastor que nos leva ao caminho eterno. A segurança, nos conduz em segurança, que faz aqui dentro de nós realmente experimentar de uma segurança, de uma outra visão para a vida, porque nós sabemos que ele está nos conduzindo a algo muito além, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua voz e seguem ele, que é a vida eterna. E o bom pastor, ele quer te conduzir também a esse lugar de segurança, de preenchimento, de realização dentro de você, porque o externo pode te conduzir a aplicar a palavra de Deus para somente essa vida, para somente essa realidade, mas o Senhor, ele quer nos levar muito além. Ele quer, o bom pastor, ele quer que a gente conheça a ele. Mas esse bom pastor também, ele declara, né? Ele afirma que ele tem outras ovelhas, que ele tem autoridade de pegar essas ovelhas dele, do Pai. E você é uma ovelha que Jesus Cristo já comprou e que ele é a porta aonde você pode entrar para realmente ser conduzido pelo bom pastor, para não ser mais frases de efeito, mas uma realidade que você vai viver. E a gente pode aplicar como exemplo para a vida, tanto aqueles que já são conduzidos pelo bom pastor e aqueles que não são conduzidos
A palavra de Deus diz que Jesus ele tem uma resposta para cada realidade de cada uma de suas ovelhas. Ele ama a ovelha que está sendo conduzida por ele, ou seja, que já o recebeu como um bom pastor, mas ele também ama a ovelha que está perdida. E não gostamos muito. Eu já fui uma ovelha perdida. 30 anos da minha vida, eu vivi, não sabia, porque quando estamos perdidos, nós achamos que não estamos. Nós achamos que já somos de Deus, que já estamos fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque estamos sendo conduzidos por coisas que nos levam ao engano. Mas então, aos 30 anos de idade, o pastor, eu deixei o bom pastor entrar. Aleluia. E 7 anos eu vivo conduzida por esse bom pastor. E por isso que hoje eu posso testemunhar, posso falar da sua palavra, posso te conduzir essa palavra, porque eu vivi e vivo o que é ser uma ovelha perdida, e também sei agora o que é ser achada, cuidada, restaurada pelo bom pastor. A palavra de Deus diz, conta 3 parábolas. 3 parábolas que é a realidade de 3 tipos de pessoas que vivem no mundo. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E eu quero te falar que nesses 3 casos, essas 3 realidades de pessoas, o bom pastor, ele está com todos, mas nem todos são dele. A ovelha perdida, a palavra de Deus diz lá em Lucas 15, que qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Eu fui essa ovelha perdida. E o Senhor, Ele se revelou como uma porta para eu entrar, para eu entrar e para ele entrar também. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. E ele bateu e eu deixei ele entrar. E a palavra de Deus diz que ele, achando, põe elas nos ombros, cheio de júbilo. Ou seja, nós, quando estamos perdidos, como uma ovelha perdida, nós não sabemos que estamos perdidos. Nós só temos essa revelação quando deixamos o bom pastor entrar, porque ele está à porta, através dessa mensagem, para te dizer, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, aí então ele coloca a ovelha no ombro e vai cuidar da sua ovelha. E
E como nós nos tornamos ovelhas achadas pelo bom pastor quando nos arrependemos, quando temos realmente a humildade para chamar o bom pastor. Então, quando chamamos o bom pastor, são abertos nossos olhos para ver como nós estávamos perdidos, como éramos inimigos de Deus, e como pecamos contra Ele somente. E a parábola da dracma perdida, a dracma perdida são aqueles que estão achando que conhecem o bom pastor, que já são cuidados pelo bom pastor, mas estão perdidos dentro da casa do Pai. Por quê? Porque ainda não tiveram uma experiência com esse bom pastor. E o filho perdido, ele já conheceu o bom pastor, ele já recebeu o perdão do bom pastor, ele já recebeu salvação do Senhor, mas por algum motivo ele quis viver como ele quer, como ele queria, e então ele se perdeu. E qual é a realidade, como é a aplicação para a nossa vida? É que tanto o que está perdido, tanto que acha que não está perdido, que é a dracma perdida dentro da casa, e o filho que saiu para não ser mais conduzido pelo pai, não obedecendo mais o pai, querendo desfrutar da herança do pai, ou seja, ele recebeu tudo, mas ele quis conduzir a sua vida. Aí o filho perdido, tantos os três, eles precisam da mesma coisa, eles precisam do bom pastor, só o bom pastor para dar essa realidade para a sua vida, de que realmente você necessita de ser conduzido por Jesus Cristo. E todas elas precisa de arrependimento, precisa de confissão. Todas elas a misericórdia do bom pastor. E o salmista declara, no final do Salmo 23, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirá. A misericórdia, a bondade de Deus, ela está te seguindo. Está seguindo a ovelha que já está sendo cuidada, está conduzindo a ovelha perdida, está seguindo a dracma perdida, está seguindo o filho perdido. Por quê? Porque se não fosse a bondade, a misericórdia do Senhor, você não estaria de pé, e você está de pé. Mas o bom pastor te chama hoje. Eu não sei se você é uma ovelha perdida, eu não sei se você está perdido dentro da casa, ou seja, eu estou aqui na casa de Deus, mas não entendo muito, não sei, está perdido dentro de você, você sabe a sua condição. Todos nós sabemos
nossa condição, no sentido, aqui dentro nós sentimos, porque o bom pastor, a bondade e a sua misericórdia, ele está seguindo todos. E todos necessitam de quê? De vir ao bom pastor com humildade. A ovelha perdida, ela se deixou ser levada no ombro pelo seu bom pastor. E a dracma, ela precisou ser achada. E o filho pródigo, ele precisou voltar. E o que essas 3 classes de pessoas precisam hoje? De arrependimento, porque a palavra de Deus diz que o céu se abre para um pecador que se arrepende. O filho, ele caiu em si. E ele foi até o bom pastor, foi até o pai. E ele disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. E todos eles, o pastor não rejeitou. E todos eles, o pastor teve solução para cada realidade. E o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta. É uma frase muito bonita, mas que não tem poder nenhum para quê? Para mudar a sua realidade. Sua realidade é aqui dentro de você. E o Senhor, Ele é o bom pastor que quer te dar revelação do céu, revelação de uma vida muito além dessa, uma revelação do seu reino e a sua justiça. E eu termino te dizendo que o bom pastor, ele está aí, ele está através dessa mensagem. Assim como um dia eu fui achada e eu fui cuidada por esse pastor, eu posso te dizer que não há lugar melhor do que ser ovelha, ser filha de Deus. E nós não seremos mais enganados por o engano desse mundo, pelas vozes que não são do pastor. Por quê? Porque nós ouvimos a sua voz, cremos na sua palavra e então será realidade, não é fala de efeito. É muito bom ouvirmos falas, frases, pegarmos textos isolados e até nos sentimos melhor. Mas se o Senhor não for o nosso pastor, se nós não deixarmos o Senhor ser o nosso pastor, nunca será uma realidade na nossa vida, nunca haverá realmente uma mudança na nossa vida. E o Senhor, Ele é um bom pastor. E não sentimos falta de nada quando o Senhor realmente é o nosso pastor. Quando realmente ouvimos a sua voz, obedecendo a sua palavra, então Ele nos conduzirá a caminhos seguros, tranquilos e de paz.
porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando eu estava perdida, eu não tinha essa visão, essa realidade, mas eu deixei o bom pastor entrar. Então, hoje eu posso te falar que não há lugar melhor. E que o que é realmente ovelha, o que é aquele que realmente que deixou o pastor ser sua ovelha, ser o seu pastor e ele ser ovelha, ele sabe o que é ser filho e sabe quem é seu pai. E por mais que tudo venha para nos tirar desse lugar, não consegue mais. Por quê? Porque ele diz: eu as tirei da mão do falso pastor, da falsa verdade. E ele disse que ninguém mais arrebata da sua mão. Então, o bom pastor, ele tem usado de misericórdia, tem usado de bondade para com você. Não sei se você é um filho que está perdido e que tem que voltar. Não sei se você é uma ovelha, ou seja, que não tem realidade, não tem ainda experimentado o que é ser uma ovelha, que é ser um filho, mas ele te chama. Ele está batendo a porta para que você abra e deixe ele entrar. Não sei se é você que está na religião, uma dracma perdida, mas que não conhece o que é ser filho, o que é ser ovelha. Mas em todos os casos, o Senhor é o bom pastor e Ele deu a vida por todos, para que todos tenham vida nele. Então, aceite esse bom pastor conduzir a sua vida, e você, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor já está te seguindo e vai continuar se você o aceitar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.